Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer algumas questões da UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. A prova dá pra gente esse texto aqui sobre as ligações de hidrogênio do DNA e a gente vai precisar muito pouco desse texto, então eu não vou ler ele, eu já vou direto para a questão que tem a ver com ele. Para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, é necessário um valor médio de energia E igual a 30 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor de E é capaz de elevar um corpo de massa M igual a 120 kg a uma altura H. O valor de H em metros corresponde a... Bom, essa questão aqui tem a ver com o texto, mas não precisa de nenhuma informação do texto, tá? Ele dá pra gente a energia, ele dá pra gente a massa, ele dá pra gente a gravidade. Ele quer saber qual é a altura que essa energia potencial vai elevar o corpo. Então, E é igual a mgh, que é a energia potencial. A energia potencial é 30 kJ, então 30 vezes 10 ao cubo. A massa é 120 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura é o que a gente quer. Então eu vou ter H igual a 30, 10 à terceira são 3 zeros, 30.000, dividido por 120 vezes 10. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, e a gente tem 300 dividido por 12, que dá 25 metros de altura. Resposta letra A. A próxima questão também tem a ver com o texto, então vamos ler. A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA W, X, Y e Z, todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Então a gente tem aí os 4 fragmentos e seus respectivos percentuais de timina. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e com mesma temperatura inicial, ou seja, todas do mesmo jeito. No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Bom, agora que a gente precisa um pouquinho entender o que aconteceu, o que ele está descrevendo, a situação que o enunciado está descrevendo, e a gente precisa voltar lá no texto para ver um dado. Então, o que é a desnaturação? É a quebra das ligações de hidrogênio. Então, vamos voltar lá no texto e a gente vai ver aqui, ó. Entre a timina e a adenina, nós temos 2 ligações de hidrogênio. 1, 2. Então, aqui tem 2. Entre a citosina e a guanina, nós temos 3 ligações de hidrogênio. Então, vai mais energia para quebrar citosina e guanina do que adenina e timina. Aqui vai menos energia, porque tem menos ligações de hidrogênio para quebrar. Agora vamos voltar aqui e entender essa tabela. Ele fala aqui percentual de timina. Timina é a que vai menos energia para quebrar as ligações, porque só tem 2 ligações. Então, quanto menos timina eu tiver no fragmento, mais energia eu vou gastar. Então, a energia gasta para o fragmento W
é maior que a energia gasta para o X, porque ele tem menos timina, ele só tem 10% de timina. O X tem 20%. Então, aqui gastou menos energia. A energia do Y vai ser menor ainda, porque ele tem mais timina, ele tem 30%. E a energia do Z também vai ser menor, porque ele é o que tem mais timina. Então, a energia dele é que vai ser menor. Ele tem 40% de timina. Então, a nossa resposta é fragmento W, porque o W é o que tem menos timina, portanto, tem mais citosina e guanina, tá bom? Então, ele vai ter mais conjuntos de 3 ligações para quebrar, portanto, vai demandar mais energia. Então, a nossa resposta é letra A. A próxima questão agora não tem mais a ver com o texto. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. Então, a gente tem o gráfico de tensão por corrente e tem aí os 4 resultados, né, para cada um dos condutores. O condutor que apresenta a maior resistividade elétrica é... Bom, pessoal, a gente pode perceber aqui que nem todos eles são retas, né? Mas U é igual a R vezes I. Apesar de nem todos serem retas, eles são próximos a retas, tá? Então, eu vou pensar no R como o coeficiente angular de cada uma dessas curvas aqui, tá? Então, o coeficiente angular do roxo é esse aqui. O coeficiente angular do azul é esse. Do amarelo é esse. E do rosa é esse aqui, tá? O que é coeficiente angular, né? Então, o R vai ser igual a tangente de um ângulo θ. Eu vou chamar esse ângulo de θ4. Aqui vai ser θ3, θ2 e θ1. O R vai ser maior quanto maior for a tangente do ângulo. E a tangente de θ vai ser maior quanto maior for o ângulo. Aqui a gente pode observar que o θ1 é o maior deles. Então, a tangente de θ1 é a maior que a tangente de θ2, que é maior que a tangente de θ3, que é maior que a tangente de θ4. Então, o nosso maior valor de tangente é o do θ1. Portanto, o nosso maior valor de resistividade elétrica é o que possui maior tangente. Portanto, é o do resistor 1. Então, é letra A. Agora, a gente tem um outro texto que vai se referir a mais 2 questões. E a gente não precisa ler ele inteiro, tá? Eu vou ler a questão e aí a gente volta para procurar os dados que precisa. Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao ECA-silício é... Bom, o que é o ECA-silício, né? Ele fala aqui no texto sobre o Dmitry Mendeleev, que foi o cara que criou a tabela periódica em 1869. E aí ele fala que para os espaços vazios que tinham na tabela, quando ele criou, ele chamou os elementos que viriam de ECA, tá bom? Então, por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica. Então, para a gente encontrar o ECA-silício, é só a gente vir na tabela periódica, a prova tinha uma tabela periódica lá no fim, e a gente encontra o silício, ele está no grupo 14 aqui, ó, tá? Então, a gente vem aqui e encontra o silício. Os grupos da tabela são em colunas, então o próximo no grupo do silício
é o GE, tá bom? Então, a nossa resposta é letra C. Ainda sobre o texto, considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleévio. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a. No texto, ele fala que um elemento químico foi nomeado Mendeleévio em homenagem ao Mendeleev, que foi o cara que descobriu a tabela periódica, tá? Então, ele fala que o Mendeleévio tem número atômico 101. Então, é só a gente ir na tabela periódica lá da prova e procurar o elemento que tem número 101 e a gente vai encontrar ele aqui, MD. Na tabela periódica, então, a gente descobre que o MD tem massa molar de 258 gramas por mol. Então, 0,43 gramas é X. X vai ser igual a 0,43 vezes 1. E o 258 estava multiplicando o x, então a gente passa ele dividindo aqui. Isso daqui vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, ele pergunta para a gente o número de átomos. A gente sabe da constante de Avogadro que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, 1,7 vezes 10 a menos 3 mol vai ter Y átomos. Então, a gente tem aqui 1 vezes Y, que é Y, e esse número vezes esse aqui. Então, 1,7 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E o nosso Y vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a 21 átomos. Portanto, resposta letra B. Próxima questão. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabe-se que OB é 2,4 metros e OA é 0,8 metros. Então, a gente tem essa distância de O até B sendo 2,4 metros. E a gente tem a distância de O até A de 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante MB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB em newtons corresponde a. Bom, ele fala pra gente que uma pessoa aplica uma força perpendicular, ou seja, a pessoa está empurrando o portão para abrir, tá bom? E ele fala que essa força aqui é 20 newtons. O momento aqui vai ser F vezes a distância OB, porque o portão vai girar nesse eixo aqui, em torno de P1 e P2. Então, 20 vezes 2,4 vai ser MB. MB igual a 20 vezes 2,4. Ele quer MA. MA é a força em A vezes a distância AO. Então, FA vezes a distância AO
que é 0,8. Mas ele fala para a gente que ele quer a força para que MA seja igual a MB. Então, esse valor aqui vai entrar aqui. Eu vou ter 20 vezes 2,4 igual a FA vezes 0,8. FA vai ser igual a 20 vezes 2,4 dividido por 0,8. Essa vírgula aqui com essa vírgula eu posso arrancar fora, fica 24 por 8. Divido por 8 aqui dá 3, por 8 aqui dá 1. 3 vezes 2 é 6. Com o zero do 20, eu tenho uma força de 60 newtons para empurrar o portão e gerar o mesmo momento que a força de 20 gerou. Então, a nossa resposta é letra D. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Bom, pessoal, aqui, essa fórmula aqui, ela tem duas formas de ser montada. Então, eu posso montar assim ou eu posso montar assim. Essas duas fórmulas estruturais aqui têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Porém, as estruturas são diferentes, tá bom? Aqui você tem uma função álcool e aqui você tem uma função éter. A mesma fórmula molecular para duas funções diferentes. Portanto, nós temos uma isomeria, que é quando estruturas diferentes têm a mesma fórmula molecular, e é uma isomeria plana de função, porque são duas funções diferentes para a mesma fórmula molecular, tá bom? Então, a nossa resposta é letra B. Próxima questão. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Então, a gente tem o gráfico aí de força em newtons por tempo em segundos. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton vezes segundo equivale a... Bom, pessoal, ele deu pra gente aqui a unidade de impulso, newton vezes segundo. Portanto, impulso é força vezes tempo. O nosso gráfico é de força por tempo. Portanto, o valor do nosso impulso é numericamente igual à área do gráfico. Que área? Essa área aqui. A área desse trapézio, tá? Então, para a gente calcular o impulso, é só a gente calcular a área desse trapézio. A base maior vai de 0 a 9, então é 9. A base menor está aqui no pontilhado, vai de 3 a 6, então vale 3. Base maior mais base menor, vezes a altura, que é 6 vezes 10 a terceira, dividido por 2. Essa é a área do nosso trapézio. Então, o nosso impulso vai ser igual a 3,6 vezes 10 à quarta newtons vezes segundo. Portanto, a nossa resposta é letra C. Eu espero que vocês tenham gostado dos exercícios, gostado das nossas resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!